Ao ritmo acelerado dos dias de hoje, os transportes desempenham cada vez mais um papel importantíssimo na economia dos países. O José Carlos preparou para o café da tarde de hoje o seguinte apontamento sobre caminhões e camionistas. É inegável a importância dos caminhões, mas não é menos importante o papel dos homens responsáveis pelo movimento em segurança desta montanha de ferros e aço, pelas autoestradas e outras vias desta província. No perfil de hoje, Mário Zorego, um condutor de caminhões. Alentejano de Sines, sentiu criança ainda o desenhar da vocação que viria a ser para ele o ganha-pão de cada dia. O meu avô gostava muito de mim, então era uma vaidade que ele tinha, mesmo quando andava com o automóvel, era uma vaidade que ele tinha, era sentar-me no colo para mostrar à malta lá da vila que andava a guiar. De acordo com um estudo recente, a frota de caminhões do Ontário foi responsável por uma receita de 2,8 bilhões de dólares anuais. Um valor que ultrapassa as receitas combinadas de todos os outros meios de transporte alternativos. Para além disso, este setor emprega mais mão de obra que qualquer outro meio de transporte. Eu penso que os caminhoneiros são aqueles que, portanto, não têm cuidado ou metem-se de qualquer das maneiras. Se eles tiverem um bocadinho mais de atenção, a coisa resolve. Há bem comportado e há mal comportado. Acho horrível, acho que deviam ter mais disciplina quando eles estão a tirar a carta de condução. Como está o sistema agora, nós não podemos andar nas autoestradas à vontade. O Sr. Mário sabe que a opinião pública parece não ter assim grandes simpatias pelos caministas. Sabia? Claro que sabia. Sabia porque isso é uma coisa corrente, mas só os indivíduos ignorantes é que... Os indivíduos que não têm uma ideia o que é andar com um caminhão na mão com 20 ou 25 toneladas é que podem falar assim. Minha opinião é que os camionistas não são aquilo que querem pintar. Não são os assassinos da estrada, como é vulgo a malta chamar. Até são indivíduos, quanto a mim, eu sou condutor de caminhões, sou condutor de automóvel. No entanto, vejo a dificuldade dos camionistas, que é uma coisa que muita gente não compreende, principalmente os indivíduos de automóveis. Quando um indivíduo aperta com um automóvel que vai numa descida ou principiar uma subida, tem que ter um bocadinho de consideração que o indivíduo leva 20 ou 30 toneladas nas mãos e precisa de andar, precisa de embalar, porque se não embala para fazer uma subida vai empatar o tráfego todo. E que muita gente chama assassinos é porque nós às vezes colamos-nos às traseiras dele para podermos fazer uma ultrapassagem, uma coisa do género. No entanto, a minha opinião é que todos os indivíduos que andam de automóvel deviam ser obrigados a conduzir caminhões, pelo menos durante 6 meses. Era para darem um valor o que é andar com estes bebés na estrada. Mário Zorego, aqui no Canadá, foi recentemente galardoado pelo facto de ter conduzido ao longo de mais de 1.600.000 quilómetros, com a particularidade muito especial de nunca ter sofrido um acidente. 1.600.000 quilómetros, a distância equivalente a 42 voltas à Terra ou 142 viagens a Portugal. Mário Zorego, há mais de 20 anos, ao volante de um caminhão. Como quase todos os camionistas aqui neste continente, gosta de country music, mas confessou-nos gostar muito mais de fado. Galgando as estradas deste imenso país, mete as mudanças que não mudam a vida. E também sonha. Sonha como seria bom viajar daqui para Portugal de caminhão. Em Toronto e para o café da tarde, José Carlos. A Casa do Alentejo, em Toronto, ao longo dos vários anos, tem-nos vindo a brindar com semanas culturais alentejanas. Nomes importantíssimos no campo da literatura, da música e das artes em geral têm vindo até Toronto por eles trazidos. O José Carlos deslocou-se à sede deles, que neste momento se encontra na Dufferin Street, junto a Dundas, e preparou a seguinte reportagem. Na mala de viagem que trouxeram, carregaram também pedaços da planície que não esquecem. Reúnem-se aqui nesta casa. Falam dos campos a perder de vista, dos gaios, dos charnecos, das loiras espigas de trigo. E por vezes, por entre um copo, juntam as vozes numa cantiga.
Uma cantiga morna, dolente e quase sempre impregnada de saudade. As tuas filhas douradas lembram-as em oração e ouviu o passarinho às 4 da madrugada cantando lindas cantigas à porta da sua amada. Os alentejanos são tradicionalmente agarrados ao torrão natal, mas atualmente, e tal como os portugueses de outras origens, estão espalhados pelas 7 partidas do mundo. Eu penso que a razão deve ser a mesma razão que obriga as pessoas de outras províncias a emigrar, nomeadamente, ou fundamentalmente, duas razões. Uma, de ciências económicas, e a outra, menos vulgar nos dias de hoje, o aspecto político. Talvez fossem essas as duas razões que obrigaram mais os alentejanos, como as de outras províncias, a emigrar. Penso que talvez também em busca de novos horizontes, uma vida melhor do que aquela que na terra natal tinha. A superfície do Alentejo constitui 1/3 do território português. No entanto, a população da província é de apenas 12% do todo nacional. Ao longo de séculos, o Alentejo foi um autêntico campo de batalha, invadido pelos romanos, visigodos, mouros e espanhóis e também franceses. Cidades com muralhas e montes fortificados são ainda hoje testemunho histórico desses tempos difíceis. A presença no Alentejo dos romanos e mouros, especialmente dos mouros, ao longo de um período superior a 1000 anos, determinaram o sistema de divisão de terras e até o estilo de vida que ainda hoje persistem. As casas típicas alentejanas, caiadas de branco, com a barra azul ou amarela, são herança de uma tradição dos mouros que acreditavam que essas cores afugentavam os maus espíritos. Portugal é o maior exportador mundial de cortiça e 90% dos sobreiros do nosso país envelhecem na planície alentejana. Fale-nos um pouco sobre as razões que levaram à fundação desta casa. A história é um bocadito longa e engraçada ao mesmo tempo, porque isto surgiu de uma brincadeira entre duas pessoas, eu e o Daniel Fernandes, com o fazer de uma açorda de alho, numa quinta-feira à tarde, antes do Natal de 82. Convidaram-se 2 ou 3 pessoas para assistir à açorda. No entanto, as pessoas começaram-se a juntar à ideia de haver uma açorda e um encontro alentejano, e acabámos por fazer o primeiro almoço, alentejano, primeiro almoço de confraternização no First Portuguese, em que compareceram 385 famílias alentejanas. Gostaria que a casa, que não só os membros da casa, mas também a comunidade em geral, reconhecesse, porque trabalhar aqui 9 meses sem pagar um único ordenado e ter o que nós temos aqui assim hoje é muito difícil e é digno de ser reconhecido por toda a comunidade. Só com muita unidade também é que... Exatamente. Foi a única coisa que verificou aqui, foi a unidade e uma grande força de vontade da parte dos portugueses que fizeram parte deste empreendimento. Em Toronto, e para o café da tarde, José Carlos. Senhores telespectadores, muito boa tarde. Hoje vamos dar início a esta edição com uma reportagem sobre o vulcão dos Capelinhos, vulcão que teve erupção em 1957. Devido a isso, muitas pessoas se deslocaram da ilha, principalmente com destino aos Estados Unidos e ao Canadá. O José Carlos preparou uma reportagem sobre o vulcão dos Capelinhos e sobre a ilha do Faial em geral. Esta ilha do arquipélago dos Açores foi inicialmente chamada de Ilha de São Dinis. Tem uma área de 167 km² e a população no ano de 1970 era de 17.375 habitantes. A Ilha do Faial, plena de enfeites. Uma ilha que apresenta paisagens de cambiantes os mais diversificados. Ora meigos e bucólicos, ora frenéticos e ousados. Mas tudo
no seu grandioso conjunto, tornam a ilha num manancial de formosura que mais e mais se alindam no encontro com o pico, do outro lado do canal. Faial é a donzela bonita e recatada, por vezes se esconde sob um níveo véu de nevoeiro para sair dele mais engalanada, mais meiga, como para que enfeitiçar o gigante rochoso que se lhe erga em frente. A ilha do Faial é talvez das ilhas dos Açores, aquela que mais abalos sísmicos e tremores de terra tem sofrido. Há 31 anos, mais concretamente em 1957, uma grande erupção vulcânica no lugar dos Capelinhos pôs a ilha em perigo de destruição e morte. Foi, de noite toda a gente ficou naquela rua, choveu, e a gente não ouvia senão aquelas pessoas rezarem de rijo, andavam em peregrinação, e era aquela gente ouvia-se gritos medonhos daquelas pessoas, aquelas paredes a derrubarem, os vidros das janelas a partirem-se. Laura e António Amaral, um casal que emigrou para o Canadá depois da erupção vulcânica dos Capelinhos. Nunca mais esqueço. Foi uma coisa séria. Arrebentou e continua a crescer o cabeço, e depois teve uma noite que ela bateu-se toda por buraco abaixo, desapareceu, contavam de parar, mas pegou depois com mais força e foi explodindo, até fazer uma montanha enormíssima, e depois ligou à terra, e a balde de terra, e foi uma coisa séria. E eu estava sentada mais as minhas filhas ambas de roda de mim, e elas só queriam que eu rezasse mais elas, e já me secava a boca. Muitas pessoas desalojadas, grandes estragos materiais, a esperança abalada, e a alternativa foi uma vez mais a imigração. Largas dezenas de faialenses vieram engrossar a coluna de portugueses nos Estados Unidos e Canadá. A gente passámos a noite inteira nas terras logo próximo das casas, e como era criança via os adultos de roda de mim a chorar, a rezar. Então isso ainda é que dava o medo, não era tanto o barulho e as cinzas. Envolvidos mais de 30 anos, têm ainda bem vivos na memória os acontecimentos trágicos que os obrigaram a mudar o rumo da vida. Para o Café da Tarde, José Carlos. Se vieres à ilha como dizes. Voluntária ou involuntariamente, trazemos sempre, ao emigrar, pedaços das nossas tradições. Uma tradição bem popular, bem portuguesa, as adivinhas. Adivinhas que faziam quase sempre parte das conversas ao serão, junto à lareira, na companhia de familiares ou amigos. E é precisamente uma adivinha popular que nós colocamos a inúmeras pessoas durante um passeio pelas ruas da cidade. Tente também você, Sr. telespectador, responder à pergunta que nós colocamos. Qual é a coisa que entra direita, rija, e depois sai mole, muito molinho e a pingar? Mas tem que responder já imediatamente. Sai rijo, sai mole e a pingar. Bom, eu já subo, mas eu ponho a linha, pronto, eu ponho a linha. Pense. Eu ponho que é a linha, pronto, mas, não é, mas eu penso que não é a linha, mas é a linha, eu digo a linha. Ai. A cenoura. A cenoura sai rijo, sai mole e a pingar, ou depois vai ser cozido, está mole. Mas pode ser mesmo que é? É o que eu digo. Entre rija, dura, sai mole e a pigar. Sei lá, pá. É hortaliça.
Isto não é a resposta para se dar muito. Homens, são perguntas que isto já para um homem velho como deve. Oh Maria, chega-te para aqui, Maria, que não sei perceber bem esta conversa. Essa é da algibeira, com certeza deve ser da algibeira, mas não é aquilo que muita gente pensa. Oh Maria, chega-te para aqui, Maria. Passou, não fiques atalantada, chega-te para aqui. Isto é para aqui. O chouriço. Depois sai mole e a pingar. O esparguete. O macarrão, o esparguete. Eu penso que seja o esparguete. Esparguete era a resposta correta a esta adivinha. Desde já agradecemos a todos a colaboração saudável a este passatempo do café da tarde. As adivinhas fazem parte da cultura e tradição popular do povo. O José Carlos foi ao exterior e apanhou algumas pessoas desprevenidas. As adivinhas populares são parte de um património cultural cuja origem já se perdeu na poeira do tempo. No entanto, elas continuam a fazer parte do nosso dia-a-dia. No programa de hoje, uma adivinha popular, colocada às pessoas que conosco quiseram colaborar. Qual é a relação familiar que existe entre uma moeda de dólar do Canadá e uma moeda de escudo de Portugal? Eu não sei. Faça de novo. Qual é a relação familiar que existe entre uma moeda de dólar do Canadá e uma moeda de escudo de Portugal? Esse negócio tá ruim. Oh my God. Eu penso que existe muita diferença. A moeda é mais, o escudo é menos. Não sei traduzir isso bem, não sei. Só para a televisão, é? Senhor José, desculpa, mas já não afirmo isso porque não sei responder. A relação, há muitas relações. Familiar. Famílias aqui por quase Não, lá. a relação que existe entre a moeda de dólar do Canadá e a moeda de escudo de Portugal. A moeda de escudo de Portugal. Tudo faz parte. No fim, tudo vai fazer parte da parte de viver na parte familiar. Não sei responder a esta. Quer dizer, a relação familiar para mim existe de uma maneira, quer dizer, como a dólar é dólar, quer dizer, dá mais simpatia. Não? Claro. Não, mais simpatia, não é? Não, não vai, não vai. Não vai, não consigo descobrir. Não? Em Portugal, o escudo não pode ter escudo, não. Aqui a dólar é uma dólar. Qual é a relação entre o dólar do Não, qual é a Canadá? relação familiar entre a moeda de dólar do Canadá e a moeda de escudo de Portugal? Está um pouco complicado, não? É uma coisa muito normal, é porque a Rainha Isabel tem uma família muito comprida e a moeda portuguesa é uma coisa que não tem valor nenhum praticamente. Qual é? Isso é a mesma coisa. Só uma tem uma cor e a outra a outra, mas do resto é tudo a mesma coisa. Os reis e rainhas, quer dizer, a família que dizem a dólar, não é? Não sei não. Não sei. Vamos, a relação familiar é que a dólar canadiana é mais forte que a... Essa não estou a ver. Ou eu não estou a perceber de facto a pergunta, ou então é capaz de ser um bocadinho diferente daquilo que eu conheço. Há uma relação entre o céu, não é? As nuvens. A relação familiar? Bem, nesse aspecto talvez não esteja bem dentro desse assunto. Mas a relação familiar entre a moeda portuguesa e a do Canadá é muito grande. Muito smart, muito smart. A relação familiar, isto depende, não? Há certas coisas melhores, outras piores, não? Apanhou de surpresa. Não sou capaz. Cunhadas.
Ambas são cunhadas. Esta a resposta correta à nossa adivinha. Uma adivinha popular andou pela rua à procura de resposta. Aqui fica o nosso caloroso obrigado a todos aqueles que colaboraram. Para milhares e milhares de portugueses, o Canadá é a terra prometida. A vastidão do território, a larga industrialização, o poder económico, o sistema social e político são fatores de relevante importância e de grande peso na decisão de emigrar, como jornada necessária para a realização de um sonho ou para alcançar um lugar mais ao sol na vida. Eles não sabem nem sonham que o sonho o manda à vida, que sempre que o homem sonha. Emigrei para uma melhor vida futuramente, para dar um futuro à minha esposa e aos meus filhos. Ambição de ter mais alguma coisa. Aliás, aqui emigrei porque em Portugal não havia condições para viver. Fundamentalmente porque as condições em Portugal não eram favoráveis. Porquê é que emigrou? Porquê? À procura de uma vida melhor. As condições económicas em Portugal, infelizmente, não têm sido as melhores, tendo forçado grandes correntes migratórias a partir dos anos 50. Inicialmente, o destino era a Europa, mas largos milhares, principalmente a partir da década dos 60, optaram pelo Canadá. Escolhi o Canadá porque, para mim, entendia nessa altura que era o país que me oferecia melhores condições e um melhor futuro para a minha família. O Canadá foi escolhido porque já tinha cá um irmão. Eu já tinha familiar. Chegados aqui ao país grande e em contacto com as realidades, a tela da vida que tinham pintado na imaginação com cores garridas perdeu para muitos o brilho. Para outros, a adaptação parece não ter sido muito difícil. Bem, o primeiro ano foi mais difícil, um bocado chato. Em relação ao trabalho, tenho sentido um bocado de dificuldade, porque eu acho que há um pouco de racismo também aqui no Canadá, a nível de trabalho. Apesar de todo o multiculturalismo que falam e essas coisas do género, acho que há um bocado de racismo. É um bocado difícil, porque não tinha cá família nem amigos. Vim para aí quando estava mal do cartão, como diz a outra artista francesa. Não conhecia aqui ninguém, a língua não percebia nada, ainda hoje agora não percebe nada de inglês, continuo a não perceber. Claro, os trabalhos difíceis também, trabalhar aí nos bricks, a descer e a subir, nesses dias de calor, que começou a ver sei lá como. Foi difícil. O ambiente social, a barreira da língua, o ritmo acelerado do dia a dia, contrastes que foi preciso ultrapassar, porque a força que os trouxe impediu-os de recuar. A aventura tinha sido iniciada, era preciso dar a cara à vida e realizar os objetivos. Talvez arranjar algum e ver lá, para lá, vez. O meu sonho foi sempre ter uma casa, ter um carro, ter a minha casa cheia de tudo e fartura de dinheiro, se possível. O sonho que eu trazia realmente foi melhorar a situação financeira. Com o decorrer do tempo, muitos sonhos e objetivos perderam-se ou foram substituídos por outros. Para alguns, no horizonte continua uma meta por alcançar, um sonho por realizar. Bem, é preciso ver-se que o sonho que nós tínhamos realmente, pois a ambição dos homens é desmedida, a gente quer sempre mais que qualquer coisa. Mas verdadeiramente, o tempo de nós, por exemplo, ao fim de 14 anos, estar aqui, ou 17, vamos lá, foi em 71, portanto, 17 anos, nós, de facto, eu digo francamente, hoje já não tenho a ambição de regressar a Portugal. Todos os sonhos são realizados. Não há mais nada a realizar. Há mais questões, é só. Conhecendo o que conhecem hoje deste país, se fosse possível recuar no tempo, será que voltariam a emigrar? Voltaria. Se nessa altura, se voltaria ao tempo atrás, eu emigrava mesmo. Sim. Se eu precisasse, se eu fosse precisar, e na hipótese que eu quisesse sair, que já não é preciso emigrar, já era, não é? Mas na hipótese, me tirassem aquela depois tornava a emigrar para cá novamente. Certamente. A não ser que as condições em Portugal modificassem para melhor. Seria a repetição da história. A mala na mão,
o acenar de lenço no cais ou aeroporto, a perseguição do sonho para lá do mar. Anunciar que as condições de vida melhorem em Portugal. Em Toronto e para o café da tarde, José Carlos.